É uma alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. A gente vai fazer a leitura dos versos 11 a 17. Irmãos, a gente está na sequência de mensagens acerca de encontros com Jesus. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre o encontro de Jesus com uma viúva, a viúva de Naim. Naim não é o marido que morreu, tá? Naim é a cidade. Então, a viúva de Naim tem um encontro com Jesus, e eu creio, e esse texto fala muito ao meu coração, e a gente gostaria de meditar sobre ele essa noite. Lucas 7, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Nos abençoe, abra nossa mente, nosso coração, nos dando nessa hora unção no falar, unção no ouvir, para que a Tua palavra, que é inspirada pelo Teu Espírito, seja iluminada sobre nós e produza fruto na nossa vida e nos santifique para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui na igreja, o corpo pastoral, a gente tem se reunido, a gente tem orado, a gente busca um tema para trabalhar durante o mês, durante um determinado período, e a gente já faz uma sequência de textos. Esse texto já estava escolhido há algum tempo, e essa semana está bem intenso meditar e pregar sobre esse texto. É um texto que trata de uma cena de um velório. Um homem, um jovem, filho único de uma viúva, estava sendo enterrado. Isso é uma cena muito forte, irmãos. No mundo antigo, uma viúva era uma pessoa que estava numa situação de muita vulnerabilidade. As mulheres não tinham tantas opções de trabalho como a gente tem hoje na nossa sociedade. Também na época do Novo Testamento não existia algo como previdência, né? Não havia um auxílio do Estado para as pessoas que passavam por dificuldade. Então, essa cena do velório é uma cena muito triste, em muitos aspectos, porque aquela mulher já era viúva, ela perdeu o seu único filho e, portanto, ela estaria completamente dependente da benevolência de familiares e amigos para poder viver. Além do fato, irmãos, de que é algo muito triste você sepultar o seu filho. Todo sepultamento é difícil, mas sepultar o filho parece que é contra a ordem natural das coisas, né? Geralmente a gente sepulta os nossos pais, avós, mas o sepultamento do filho não é algo tão natural. E é nesse contexto, irmãos, que aquela mulher viúva que estava no sepultamento do seu filho, ela tem um encontro com Jesus. E esse encontro tem muitas lições muito importantes para ensinar para a gente. Vamos ler novamente os versos 11 e 13? Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la,
o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Irmãos, há um encontro aqui de duas multidões, tá? O texto usa o mesmo termo para os dois grupos. Uma era a multidão liderada por Jesus e seus discípulos, e muito mais gente o seguia. Essa é uma multidão de gente que está seguindo a Jesus, que está aprendendo com Jesus, que ama a Jesus, que segue a Jesus. Por outro lado, naquela cidade de Naim, havia uma outra multidão que estava saindo. E era uma multidão que estava muito triste, com o coração pesado, que é a multidão que estava seguindo o sepultamento do filho único de uma viúva. A gente não sabe qual é o nome da viúva, a gente não sabe qual é o nome do filho, mas é uma cena muito tocante. Então há um encontro de duas multidões. E o velório, irmãos, o sepultamento estava se encaminhando e o grupo estava saindo da cidade. Por quê? Porque na cultura judaica, um morto é imundo. E quem toca no morto está ritualmente impuro. Então você não pode entrar no templo, por exemplo, ou na sinagoga, ou tocar as pessoas, se você tocou, por exemplo, o cadáver. E o cemitério, ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui em Londrina, a maioria dos cemitérios são dentro da cidade. No judaísmo isso é um negócio inconcebível, porque o cemitério tinha que ser longe da cidade, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é algo ruim. A morte não é uma coisa boa, tá? Uma vez eu ouvi alguém dizendo mais ou menos o seguinte: estou aguardando aquela minha amiga querida, a morte. Só se for tua, minha não é. Porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte não é uma amiga, a morte é um inimigo. O salário do pecado é a morte. Nós não fazemos apologia da morte, nós não defendemos a morte, nós cremos na vida. Deus é a vida, é o doador da vida e é o centro da vida. E a morte, irmãos, não é algo bom. E por isso, esse é um dos motivos pelos quais os judeus tinham esse elemento da cultura, em que eles entendiam que o cadáver é algo impuro e, portanto, o cemitério deveria ocorrer fora da cidade. Então a gente tem uma multidão entrando na cidade, a multidão dos discípulos de Jesus, e a gente tem uma multidão saindo da cidade. E as duas multidões se encontram. E quando as duas multidões se encontram, Jesus, ele vê aquela mulher. Havia uma multidão, mas Jesus olhou para aquela mulher e Jesus se compadeceu daquela mulher. Aquela mulher lhe chamou a atenção. É curioso, irmãos. Eu estava fazendo uma pesquisa na Bíblia sobre os casos de encontros com Jesus que implicam em algum milagre, cura, ressurreição, e eu fiz uma descoberta muito interessante, irmãos, essa semana. Há 18 encontros com Jesus na Bíblia que implicam em cura, ou ressurreição, ou exorcismo. Desses 18 encontros, 9 são milagres que foram pedidos por alguém. E 9 são milagres que aconteceram sem que ninguém pedisse. Se você dá uma olhada aí no início do capítulo 7, um centurião tinha um servo doente e ele envia alguns dos seus servos para falar com Jesus e solicita o seguinte: Senhor, meu servo, a quem eu estimo, está profundamente doente. Por favor, cure o meu servo, mas dá a tua palavra e o meu servo será curado. O centurião rogou e o seu servo foi curado. Mas aqui, irmãos, no nosso texto, vai acontecer algo muito interessante. Jesus viu aquela mulher, ele olha para aquela mulher e ele faz muito mais do que perceber aquela mulher. Jesus tem olhos inclinados para ver. E ele percebe
você no meio da multidão. Ele percebeu aquela mulher. Verso 14. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Irmãos, eu sempre digo o seguinte: tem um lugar que você não pode dizer não chore, em velório. Mas é curioso que aqui Jesus fala para a mulher no verso 13, não chore. Aí alguém fala assim: pastor, por que o senhor fala para não dizer não chore no velório, se Jesus falou não chore? Fala assim: porque eu não sou Jesus. Tá certo? Se eu tivesse poder para ressuscitar mortos, eu poderia dizer não chore, tá? Então, mas quando Jesus falou para aquela mulher não chore, na verdade, ele já tinha muito claro tudo o que iria acontecer na sequência. E os versos 14 e 15 dizem o seguinte: Jesus, em primeiro lugar, ele faz uma coisa assustadora no verso 14. Chegando, se tocou no caixão. Eita! Aqui, irmãos, os judeus levaram um susto, tá? Como é que alguém toca num caixão? Isso é um negócio impensável na cultura judaica, porque o caixão é algo impuro. E Jesus olha para a viúva, diz: não chore, e ele toca o caixão. E o povo ficou tão assustado com essa atitude de Jesus, que o verso 14 ele continua: e os que estavam carregando pararam. Sabe quando o povo leva um susto? Tá? O pessoal estava levando o caixão, Jesus vem, diz para a viúva, que agora perdeu seu filho, não chore, e ele toca no caixão, e o susto foi tão grande de todo mundo, que quem estava carregando o caixão parou. Tudo para, irmãos, quando Jesus se aproxima e quando Jesus toca. Todos ficaram impressionados com a atitude de Jesus. E Jesus não apenas percebeu, olhou para aquela mulher, ele não apenas sentiu a sua dor e se compadeceu dela, mas quando ele toca o caixão e o ofício fúnebre para, Jesus ele vai dizer o seguinte: então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. A palavra levantar, irmãos, no grego, está muitas vezes relacionada à ideia de ressuscitar, tá? E o que acontece? Jesus ele dá uma ordem para aquele jovem que havia acabado de morrer. E o que vai acontecer quando Jesus libera a sua palavra? Verso 15: o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Bom, tem alguns pontos muito interessantes aqui para a gente entender para a nossa vida e refletir. Em primeiro lugar, Jesus fez aqui um milagre. O milagre é de uma ressuscitação. Eu gosto de fazer distinção, irmãos, entre essas duas palavras, ressuscitação e ressurreição, tá? Eu procuro usar assim. No Novo Testamento, no próprio Novo Testamento, você vai perceber geralmente as duas palavras sendo usadas de maneira indistinta. Mas eu gosto de distinguir pelo seguinte: aquele jovem morreu e Jesus o ressuscitou, e ele voltou para essa mesma vida sujeita ao mal, ao pecado e à morte que a gente vive. Então, se você procurar o endereço daquele jovem lá na cidade de Naim, você não vai encontrar. Por quê? Porque ele morreu de novo. Porque ele voltou a essa mesma vida que a gente tem. Jesus fez um milagre, ele restaurou a vida daquele rapaz. Ressurreição, irmãos, é uma outra categoria, tá? Ressurreição é a vitória completa e definitiva sobre a morte. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Por quê? Porque até o momento ele foi o primeiro e foi o único a passar por uma ressurreição. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e em breve, quando ele voltar, nós ressuscitaremos nele. E aí os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então esse jovem, ele morreu assim como Lázaro, né? Assim como o filho da viúva no Antigo Testamento. Vários personagens da Bíblia passaram pela morte. Mas quando eles foram ressuscitados, na verdade, eles passaram por uma ressuscitação que é a volta a essa vida. Mas que foi uma notícia maravilhosa para sua mãe. E sabe o que é curioso? Aquele jovem,
ressuscitou. Mas o que tudo indica é que ele ressuscitou por causa da compaixão de Jesus pela sua mãe. Você ora pelos seus filhos? Você ama os seus filhos? Você tem desejos e sonhos para os seus filhos? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus enxerga você. Ele enxerga a dor do teu coração. E Ele tem planos de paz e de bem para a tua vida. E por isso, muitas vezes, irmãos, Jesus vai abençoar aqueles que você ama, por amor de ti, em compaixão a ti. Aquele jovem foi ressuscitado e Jesus o entrega à sua mãe. Sabe quem orou aqui, irmãos, e quem pediu para Jesus cura? Esse é outro dado muito interessante, tá? Que eu já comentei, soltei um spoiler aí no começo. Que é o seguinte: dos 18 encontros com Jesus, que também ocorreram milagres, 9 foram pedidos, como o centurião, que pediu a cura do seu servo. Mas 9, irmãos, não foram pedidos. Jesus agiu de maneira livre e soberana. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa o seguinte: ora, tá? Mas em primeiro lugar, em nome de Jesus, que Deus abençoe tua mente e teu coração para que você seja iluminado sobre a realidade da oração. É necessário orar, irmãos, mas orar não é lista de mercado. Orar não é lista de mercado. Tem gente que acha que orar é dobrar o joelho e começar: Jesus, eu preciso disso, faz aquilo outro. Jesus, eu preciso disso. Como é que o senhor não fez ainda? Irmãos, pedido faz parte da oração, tá? Mas o pedido não faz parte do aspecto mais importante da oração. Uma vez alguém me explicou, eu era recém-convertido, me disse o seguinte: orar é falar com Deus. Depois eu cheguei à conclusão, irmãos, que esse conceito não está certo. Ele está parcialmente correto. Orar não é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Porque quando a gente ora, não apenas a gente fala com Deus, mas Deus fala conosco. Lembra o livro de Atos, quando Ananias estava orando ao Senhor, e o Senhor aparece para Ananias e falou assim: Ananias, no tal lugar está um homem chamado Saulo de Tarso, vai lá e ora por ele. O Ananias falou assim: mas Senhor, esse homem persegue a tua igreja. Irmãos, o Ananias estava conversando. Que Deus te abençoe para que a tua vida com Deus, e a tua vida de oração, a tua vida de intimidade com Deus, não seja um movimento apenas de falar e pedir coisa para Deus, tá? Uma vez eu estava conversando com um pastor, eu espero que ele tenha melhorado, né? Ele não devia estar muito bem. Falou assim: pastor, eu parei de orar. Eu falei: meu Deus, está com algum problema, pastor? Ele falou assim: não, eu parei de orar porque a palavra de Deus diz que a palavra nem chegou na minha boca e Deus já conhece. Eu falei: tá, mas e quando a Bíblia diz orai sem cessar? Você está rachando a Bíblia. Aí você pega um pedaço da Bíblia, lê de maneira completamente equivocada e joga fora o resto que diz o contrário. Irmãos, a gente tem que aprender a ler a Bíblia toda, tá? E compreender a Bíblia toda. Então aquele pastor, espero que ele tenha se convertido aí dos seus pecados e esteja orando de verdade. Irmãos, orar é um movimento de comunhão com Deus, acima de todas as coisas. Oração é comunhão, oração é relacionamento, oração é se colocar diante de Deus e adorá-lo porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é soberano, porque Ele é bom. E Ele é santo, é justo, é soberano e é bom, mesmo quando as minhas expectativas são contrariadas. Ele é santo, Ele é justo, Ele é soberano e Ele é bom, mesmo quando algo que eu desejo que aconteça não acontecer. E Ele é bom, Ele é santo, Ele é soberano e Ele é justo, mesmo quando eu oro e aquilo que eu pedi, Ele responder de uma maneira que eu não estava esperando. Que eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus responde todas as orações, amém, irmãos? Mas Ele responde de 3 maneiras.
Eles respondem com sim, aleluia, né? Aí é o momento, aí o povo se empolga, né? Deus responde com sim, aleluia, né, irmãos? Não é bom quando a gente ora e Deus atende a oração com sim, né? Glória a Deus, né? Mas glória a Deus também, irmãos, porque às vezes Deus responde com ainda não. Deus responde com meu filho, minha filha, isso eu vou te dar, mas não agora. Não agora por vários motivos. Não agora porque você não está pronto. Não agora porque ainda não é hora. Não a hora, seja lá o que for, irmãos. Eu aprendi uma coisa. Às vezes eu discuto com Deus. Eu discuto com Deus às vezes, irmãos. Mas não sei por que eu perco toda vez. De maneira assim, humilhante. Tá? Toda vez que eu discuto com Deus, não sei por que, irmãos, eu perco. E glória a Deus, porque Deus é muito maior do que o meu pensamento, as minhas expectativas, e do que aquilo que eu mesmo pense que é o melhor. E eu vou confessar um negócio para os irmãos. Se tem negócio que eu agradeço a Deus, são os ainda não que Deus já deu. Porque quantas vezes a gente não ia queimar a etapa, quantas vezes a gente não ia receber a coisa certa na hora errada, e não ia adiantar de nada, e às vezes o remendo ia ficar pior que o buraco. E glória a Deus, irmãos, Deus também responde a oração da terceira maneira. Às vezes Deus responde com um não. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por que Deus responde com não? Porque Ele é bom, Ele é soberano e Ele tem caminhos e pensamentos muito mais altos que os meus. Irmãos, vou confessar um negócio para vocês. Se Deus tivesse dito sim para toda oração que eu fiz, minha vida ia estar uma confusão miserável. Porque quantas vezes eu não pedi a Deus a coisa errada, na hora errada, do jeito errado, tá? Eu lembro uma vez, irmãos, eu era recém-convertido, eu estava passando por uma situação em que uma pessoa estava devendo para minha família, está com uma determinada dívida com a minha família, e aquilo estava atrapalhando a nossa vida, né? E eu lembro que eu fiz uma oração mais ou menos assim: Deus, olha o que aquele incircunciso de coração está fazendo. Pesa a mão, Deus, naquele sujeitinho sem vergonha. Aí, irmãos, eu fui ler a Bíblia e li as orações, vi lá o apelo do Tiago e João, né, dos Boanerges. Jesus estava pregando, o povo não ouviu a pregação e falou assim: Senhor, o Senhor deseja que a gente ore agora e desça fogo do céu contra esses incircuncisos? Jesus falou assim: rapaz, meninos, vocês não entenderam quem eu sou e o Evangelho. E aí, irmãos, eu fiquei com uma profunda vergonha depois que eu fiz aquela oração. Aí eu aprendi, irmãos, você nunca fica pedindo oração para Deus prejudicar o outro e que o outro se lasque, né? E que o outro venha a ter prejuízo. Irmãos, isso não tem nada a ver com a graça de Deus, não tem nada a ver com Deus que é amor, tá? Alguém te fez mal, então você deve... Sabe o tipo de oração que Jesus chama você a fazer quando alguém te faz o mal? Ora assim: Senhor, abençoa essa pessoa que tem se levantado contra mim como se fosse meu inimigo, para que o Senhor a abençoe, para que ela tenha um encontro com o Senhor e, tendo uma vida transformada, que ela deixe de ser inimigo das pessoas. Tá claro, irmãos? Você não vai orar para Deus prejudicar a pessoa. Ora para que Deus abençoe, porque da mesma fonte não pode sair bênção e maldição, tá? Mas aqui, irmãos, já me empolguei, já me alonguei, mas vamos voltar um pouquinho, tá? Então, há momentos nos evangelhos em que as pessoas clamam a Deus e Deus faz um milagre. E há momentos, irmãos, em que Deus faz um milagre sem que ninguém peça. Sabe qual a conclusão que eu chego acerca disso, irmãos? A conclusão que eu chego é o seguinte: mesmo que você não ore, muitas coisas Deus vai fazer. Muitas coisas Deus vai realizar. Mas ora, tá? Porque tem outras que Ele vai fazer a partir do momento em que você ouvir a voz dEle, a palavra dEle que diz: orai sem cessar. Então, oração, irmãos, deve ser respiração do cristão. Então a gente deve orar, tá? Ora com o coração quebrantado, contrito, ora em adoração a Deus, mas não confunda a oração com lista de mercado. O aspecto mais importante da oração é o cultivo de uma
presença, de uma comunhão com Deus. Esse é o aspecto mais importante da oração. E tenha certeza, se ocupe com as coisas de Deus, e Deus vai se ocupar com as tuas. Se renda à vontade de Deus, que é Ele quem vai se importar com a tua vontade. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, a gente tem essa expressão maravilhosa de uma viúva, irmãos, que ela não estava com expectativa nenhuma. Ela só estava ali naquele momento de luto, porque o seu único filho morreu. E ela já tinha perdido o seu marido. Ela estava completamente sozinha. E ela estava lamentando. Ela não estava murmurando, tá, irmãos? Ela estava lamentando. Há uma grande diferença, tá? Lamentar é se voltar para Deus e dizer: Deus, está doendo, eu estou sofrendo, mas eu te louvo, mas eu te adoro, mas eu confio no Senhor. Isso é lamentação, tá? Murmuração é: ah, Deus, está vendo? Como é que o Senhor faz na vida do outro e não faz na minha? O outro é tão ali, ó, meia boca, né? Um cristão sem vergonha, e eu que sou o modelo da santidade, o Senhor não faz nada? Já percebeu que tem algo muito errado no discurso, tá, irmãos? Então, entenda que mesmo naqueles momentos, irmãos, em que a gente não orou, e mesmo quando a gente nem consegue orar, Jesus é bom. E Ele olha para você. E Ele faz infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, irmãos. E muitas vezes Ele age sem que a gente tenha pedido nada. Quantas vezes Deus não agiu na tua vida sem que você pedisse? Quantas bênçãos, tá? Vamos aprender com aquele velho hino. Quantas bênçãos. Quantas vezes Deus não abençoou sua vida e você não tinha pedido absolutamente nada? E aqui, irmãos, Jesus foi de uma compaixão, de uma misericórdia assustadoras. Ele viu a mulher, aquela viúva que perdeu seu filho único, se compadeceu dela, tocou no caixão, deu uma ordem para o morto e disse: eu ordeno, levanta-te. E o jovem levantou. A palavra de Jesus é poderosa para trazer à realidade aquilo que não existe. Na criação, Deus vem colocando ordem no caos e criando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E a palavra de Deus não mudou. E Jesus é o verbo de Deus. Ele é a palavra criadora de Deus. E Ele é poderoso para trazer na nossa vida uma realidade que ainda não existe. E Jesus não é apenas poderoso para fazer isso, irmãos, mas Ele está conduzindo todas as coisas para que essa realidade aconteça em breve. Uma outra coisa, irmãos, que é importante a gente entender no nosso texto. Jesus faz um milagre. E às vezes, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, tá, para não ter uma vida centrada em milagre, tá? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. O centro da fé cristã não é milagre. Eu vou repetir para você. O centro, o motivo, o alvo da nossa fé não é milagre. Hoje tem muita gente querendo instrumentalizar a fé, ou até trazer a fé como se fosse um objeto de barganha, né? Eu assisti uma entrevista uma vez, muito tocante, de uma atriz que teve um câncer muito agressivo, e graças a Deus aquele tratamento que ela teve foi bem sucedido, mas ela estava dando uma entrevista um dia, ela falou assim: tão ruim, ou às vezes até pior do que a doença, que é uma coisa horrível, tem uma carga psicológica muito grande. Se ouve a palavra câncer, já dá uma, né, as pessoas já têm uma carga emocional pesada. Aquela atriz diz o seguinte: mas mais triste que isso é o povo virar para a gente e dizer que a gente está doente porque é culpa nossa e a gente não foi curado porque não tem fé. Isso é triste, irmãos. Cuidado, tá, irmãos? Com uma espiritualidade distorcida. Presta muita atenção. Nós não cremos para ver milagre. É o contrário. Porque eu creio, eu verei milagres. Mas nem sempre eu vou ver o milagre que eu criei expectativa para ver. Mas a boa notícia é: você verá milagres maiores e melhores do que olhos viram e ouvidos ouviram. Mas isso é dom da graça soberana de Deus, tá? E milagre, irmãos, é sinal.
o milagre é um sinal. Todas as vezes em que aparece um milagre na Bíblia, você sabia que a maior parte dos milagres da Bíblia ocorreram em alguns momentos muito precisos? Tem 3 momentos na Bíblia que concentram mais de 80% dos milagres que você vai encontrar na Bíblia. 3 momentos, tá? Em milhares de anos. Há 3 momentos na história da Bíblia em que a maioria dos milagres vão ocorrer. No Êxodo, caiu a maná do céu, saiu água da pedra, tá? A água que era amarga ficou doce. O mar se abriu. Muitos milagres Deus fez no período do Êxodo. Segundo um período na Bíblia de grande concentração de milagres é o ministério de Elias e Eliseu. E um terceiro momento de grande concentração de milagres é o ministério de Jesus e a igreja primitiva. E sabe por que Deus deu uma grande concentração de milagres nesses 3 momentos? Em Mateus 17, Jesus está no monte com Tiago, João e Pedro, Tiago e João, né? A musiquinha me salva às vezes. O barquinho não estava no monte, tá? Mas Pedro, Tiago e João estavam no monte e aparecem Moisés e Elias. Sabe por que o Moisés e Elias aparecem ali? Porque o Moisés estava ligado ao Êxodo, representa a lei, e o Elias representa os profetas. Por que Deus faz uma grande concentração de milagres com Moisés e com Elias? Para testificar da lei e dos profetas, para apontar para a sua revelação na Escritura. E quando Jesus vem, irmãos, Jesus é a revelação maior e mais clara e poderosa de Deus. E quando Jesus vem, Deus faz muitos milagres para testificar e afirmar que o seu Filho Jesus Cristo é o Messias de Israel. Ele é o Rei, Ele é o Salvador. Então entenda que quando Deus faz milagres, irmãos, Ele faz milagre para glorificar o seu Filho e para testificar o seu Filho, que morreu na cruz por nós e ressuscitou. Então, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs e Deus faça muitos milagres. Mas cuidado, para você achar que o alvo da fé, o alvo da vida é milagre. Não é milagre, irmãos. O alvo da vida é adoração, é presença de Deus, é glória de Deus. O milagre vai acompanhar os que creem. Mas o milagre, ele é um sinal. O encontro com Jesus, irmãos, ele transforma não apenas o indivíduo, mas ele vai transformando o que está ao redor. Encontro com Jesus não transforma só a vida daquela pessoa que teve o encontro. Havia uma viúva que perdeu seu filho, mas o encontro dela com Jesus transformou não apenas a vida dela, transformou não apenas a vida do seu filho, mas transformou, irmãos, a vida de toda aquela cidade. Que Deus te abençoe e Deus haja poderosamente na sua vida. Para que Deus abençoe não apenas a sua vida, para que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe os seus vizinhos, que Deus abençoe os seus inimigos, que Deus abençoe todos aqueles que estão ao redor para a glória de Deus. E Jesus continua sendo bom e sendo poderoso, irmãos. Jesus tinha todos os motivos para ter nojo daquela situação e tocar naquele caixão, porque Ele é santo. Mas Jesus não tem receio de pôr a mão na sujeira para nos abençoar. De fato, irmãos, aquele caixão, na tradição judaica, de acordo com a aliança do Antigo Testamento, ele era impuro. Mas Jesus não tem nojo de pôr a mão no impuro para nos abençoar e salvar. Sabe por quê? Uma norma que eu acho muito interessante da lei do puro e do impuro: se você toca um caixão, por exemplo, você precisa de 2 coisas para ser purificado: água corrente e tempo. E Jesus, irmãos, Ele toca o impuro, mas o impuro não lhe toca. Porque se a água purifica a impureza, e se o tempo prescrito é suficiente para purificar a impureza, Jesus é a água da vida. E Ele é o
Pai da eternidade. Ele toca o impuro, mas o impuro não lhe toca. E ele continua tocando os impuros. E ele olha para quem está numa situação de miséria, situação difícil, de tristeza. E Jesus é poderoso, irmãos, para continuar tocando. Vamos finalizar, irmãos? Verso de número 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Irmãos, quando a gente começa o nosso texto, havia duas multidões. Havia uma multidão seguindo a Jesus. Havia uma multidão de discípulos, de gente que estava caminhando com Jesus, seguindo a Jesus, crendo em Jesus. E havia uma multidão que estava saindo da cidade, triste, lamentando a morte. E quando essa segunda multidão, ela tem um encontro com Jesus, ela se torna uma multidão diferente. Ela se torna uma multidão que glorificava a Deus e que louvava a Deus. Irmãos, e nós já temos um grande privilégio, tá? Nós já somos dessa multidão que está seguindo a Jesus. E Deus é bom o tempo todo. Mas essa semana, irmãos, para a gente foi uma semana triste, de luto. E eu queria compartilhar um diálogo que eu tive há um tempo atrás. Tem uma irmã muito querida que há alguns anos atrás perdeu a mãe. E ela estava, obviamente, muito triste. E ela disse o seguinte: pastor, a gente precisa orar. E eu falei: eu concordo, irmã, mas por que você acha? Você está dizendo que a gente precisa orar? Ela falou assim: porque tem muita gente morrendo. Irmãos, na hora da tristeza e do luto, às vezes a gente tem dificuldade um pouco de enxergar o que acontece ao redor. A mãe daquela irmã já tinha uma idade avançada e faleceu. Mas a morte, ela não encontra só gente com idade avançada. Ela encontra também jovens e às vezes crianças. E a morte, irmãos, é uma realidade. E a gente precisa entender que na nossa igreja, ou na nossa comunidade, se alguém morreu, a pessoa não morreu porque a gente não teve falta de fé e não orou, irmãos. A morte faz parte da existência. O salário do pecado é a morte. Depois que nós caímos em idolatria e pecado, irmãos, a morte faz parte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até Jesus voltar, nós que estamos aqui vamos continuar morrendo, tá? Isso aqui, irmãos, é uma constatação, tá? É um fato. E não há nada há nada de diferente para a gente fazer a respeito. Porque por mais fé que a igreja tenha tido no decorrer de toda a sua história, irmãos, já pensou se ninguém morresse? Já pensou você vivo com 200 anos? Você ia querer um negócio desse? Imagina, irmãos, eu não sou mais um jovenzinho, né? Eu estou com 51, eu acho. Eu sempre tenho que fazer. É 51, né, Cris? Estou com 51. De vez em quando, eu já estou naquela fase, de vez em quando eu tenho que fazer as contas por causa do meu TDA. Mas é o seguinte, eu já não sou mais o mesmo rapazinho de algumas décadas atrás. E aí imagine, irmãos, que à medida que o tempo for passando, a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada, tá? Mas o fato é o seguinte: já pensou você viver com 200 anos, 300 anos? Irmãos, a morte, ela faz parte da história. Mas tem uma coisa mais importante que a morte que faz parte da história, que é a ressurreição. A ressurreição. Jesus ressuscitou. Ele já derrotou completa e absolutamente a morte. E apesar, irmãos, de nós mesmos que cremos, que amamos a Deus, que cremos que Deus pode fazer milagre, a gente também, irmãos, vai continuar morrendo até Jesus voltar. Mas a gente tem esperança. E a gente tem consolação. E a gente tem paz. Porque Jesus não apenas tem poder para fazer uma ressuscitação, para trazer alguém à vida, nessa vida sujeita ao mal e ao pecado, mas Ele é poderoso para trazer uma ressurreição completa e definitiva em breve. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele mesmo vai enxugar dos olhos toda lágrima. Então, irmãos, nós choramos, nós lamentamos, e nós ficamos tristes, sim, tá?
Não esconda a tristeza, não tenta tapar a tristeza com a peneira, porque senão daqui a pouco isso talvez venha se transformar num mal psicológico na tua vida. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e há tempo de chorar. E a gente precisa entender, irmãos, que há tempo sim que é tempo de chorar. Mas choramos com esperança, choramos com fé e choramos com consolação. Porque o Jesus que curou o filho da viúva ressuscitou o terceiro dia. E agora Ele está no meio de nós. E Ele é soberano, e Ele é bom, e eu não entendo. Louvado seja o nome de Jesus, que eu não entendo. Porque os seus pensamentos são mais elevados. E os seus caminhos são superiores. E Deus é bom, Ele é soberano, Ele tem sido generoso na nossa vida, na vida da nossa igreja. E Ele há de continuar a boa obra que Ele já começou e concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe, trazendo consolação, trazendo paz, trazendo esperança e transformando a nossa vida sempre, irmãos, para que sejamos aquela multidão que em toda e qualquer situação crê em Jesus, segue a Jesus, adora a Jesus e encontra em Jesus todo o nosso consolo, toda a nossa paz, toda a nossa alegria, toda a nossa esperança. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida assim como Ele abençoou aquela viúva. E que Deus continue nos abençoando para a sua glória. Queria orar com você? Feche os olhos por um instante. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos vê. O Senhor não apenas nos vê, mas o Senhor vem ao nosso encontro. E o Senhor age. E o Senhor libera a tua palavra poderosa para abençoar a nossa vida. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor muitas vezes não vai realizar as nossas expectativas. Porque apesar da gente não entender, Senhor, nós declaramos que nós confiamos na tua sabedoria, na tua soberania e no teu poder. Nada foge ao teu propósito, à tua soberania. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. E obrigado, Jesus, porque o Senhor continua operando milagres e abençoando, e não apenas a nossa vida, mas que o Senhor continue a abençoar e a fazer grandes coisas para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, para abençoar aqueles a quem a gente ama, para abençoar até mesmo, Senhor, os nossos inimigos, para que eles deixem de ser inimigos, que eles se convertam ao Senhor e que eles se rendam à tua soberania, ao teu governo, à tua salvação. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar. E nessa semana, Senhor, em que o nosso coração está tão triste pela vida da nossa irmã Lu, que agora está com o Senhor, nós te louvamos, Senhor, e declaramos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa adoração. E te adoramos, Senhor, em todo o tempo. Te adoramos quando está tudo bem. E te adoramos quando nós recebemos más notícias. E nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque há uma notícia que é muito maior do que todas as demais notícias. Há uma boa notícia que humilha todas as más notícias de todo mundo em toda a história. E essa boa notícia é o teu amor, a tua graça e o teu poder revelados na cruz e na ressurreição de Jesus. Por isso, Senhor, por causa do teu evangelho, nós vamos continuar firmes pela tua graça, louvando, adorando e servindo, porque o Senhor é digno de ser louvado e adorado em todo o tempo, porque no dia alegre o Senhor é bom e é digno de ser louvado. No dia triste o Senhor é bom e é digno de ser louvado. Por isso te louvamos, por isso te agradecemos e colocamos as nossas vidas no teu altar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, jovem querido, sobre toda a família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.